Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do nosso PodMedic. Aqui trazemos informações seguras e relevantes para você, nosso ouvinte. Boa noite. Hoje primeiramente a gente quer agradecer ao nosso convidado, a presença dele aqui, e o nosso, que é o Dr. Alexandre, né? Ele vai falar as técnicas dele, o seu dia a dia, né? E aí, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, Alexandre. Bom, boa noite, Milena, Boa Rafael. noite. Obrigado pelo convite. PodMedic crescendo bastante. Então, acho que, para mim, na verdade, é a primeira vez fazendo um podcast. Seja então, muito bem-vindo, então. Uma experiência nova, né? Que ainda não presenciei. Então, vamos lá. Eu estou bastante feliz de estar aqui e bastante estimulado aí para a gente falar bastante coisa sobre... Vamos embora. Estamos gratos sobre o dia a dia. pela sua aceitação, tá? Não podemos esquecer também dos nossos patrocinadores. Sem eles não seria possível estar aqui dando andamento ao nosso propósito, ao nosso projeto, que é o Grupo SciTech, o Hospital Sarra, Grupo Fleury, que faz com que tudo isso aqui aconteça e que a gente realize o propósito final, que é levar conhecimento e o principal, informação segura para as pessoas. E hoje o tema do nosso episódio é urologia e tecnologias. E o que é que a gente pode esperar, doutor Alexandre? Comece falando um pouquinho sobre o seu histórico profissional para a gente. Bom, perfeito. Mais uma vez, obrigado. Eu acho que assim, a urologia, ela é muito atrelada à tecnologia. Até foi por isso que eu escolhi essa especialidade. Tá? Eu me formei na Unicamp, Campinas, depois eu fiz residência na Escola Paulista de Medicina. Lá, graças à influência de diversos professores, que é o próprio professor Miguel, que na época que eu cheguei lá, ele tinha estruturado um serviço incrível de urologia lá. Miguel Sdruge? Miguel Sdruge. Certo. O professor Miguel transformou a urologia em diversos locais, nas Unifesp, na USP, é um cara que mudou a história da urologia e quando eu cheguei lá eu vi tudo aquilo, né? Tecnologia, laser, robô, laparoscopia. Então a urologia permitia fazer desde cirurgias grandes, abertas, né? O transplante de rim, os tumores de retroperitônio. Se apaixonou pela urologia. Você me apaixonou, mas também consegue fazer cirurgias por pequenos orifícios. Isso. Esse é o ponto. Pequenos buraquinhos com instrumentos miniaturizados que a gente consegue fazer grandes cirurgias por pequenos orifícios. E que o paciente hoje procura por isso, né? A gente vê o paciente, eu sou cirurgião bariátrico, a gente sabe o procedimento minimamente invasivo é que todo mundo quer, né? Isso aí. Então acho que é uma procura importante, né? Na verdade, o paciente ele corre de cirurgia. Ele não quer ser operado. Quem quer ser operado? Ninguém. Eu não quero ser operado. É por uma necessidade. Mas quando existe a necessidade, ele quer a técnica que seja menos invasiva possível. E aí vem aquele termo tão conhecido e famoso, né? É o minimamente invasivo, a videolaparoscopia. Ou endoscopia, né? A própria gastrocirurgia tem diversas cirurgias por via endoscópica. Na urologia, uma grande fatia dela é por endoscopia, então pela uretra, né? Então pela uretra a gente chega na próstata, a gente chega na bexiga, a gente chega nos ureteres, a gente chega dentro dos rins, né? Com laparoscopia ou robótica a gente acessa todos os órgãos. Então por pequenos orifícios a gente consegue fazer grandes cirurgias, e são grandes mesmo. Eu brinco que às vezes até os pacientes eles subestimam quando a gente... quando no pós-operatório, porque eles falam, doutor, fui operado? Nem parece. Não Recuperação parece. tranquila. Você enganou? Não, foi operado por um orifício que já existe em você, não precisou cortar, né? Então... E fala um pouco pra gente qual o teu foco principal no teu dia a dia, né? Você falou muito pra gente aqui sobre a hiperplasia prostática, deve ser isso aí, né? Sim. Bom, a urologia ela tem diversas áreas, né? Cálculo renal, tumores, cânceres, né? Transplante, doenças infantis e as doenças do homem, principalmente relacionadas à próstata. Então, esse é o grande foco, né? O meu foco atual. E a próstata tem duas grandes doenças, se a gente fosse dividir: câncer e a hiperplasia da próstata. Certo. Pode existir os dois? Pode existir os dois, mas os tratamentos são completamente diferentes. Não tem nada a ver um com o outro.
Só para resumir, o câncer de próstata é tratado com a cirurgia robótica, pode ser tratado com radioterapia também. É a cirurgia que tem que cortar e tirar a próstata inteira. Aí fica um espaço entre a bexiga e a uretra, ela tem que ser costurada, tem riscos maiores de impotência sexual, de incontinência, uma cirurgia mais invasiva, mas é para câncer. A hiperplasia da próstata, que é o crescimento dela, benigno. E essa palavra benigna, realmente porque ela não se espalha, mas ela pode evoluir de uma forma maligna. Ela pode causar uma obstrução completa no homem, ao ponto dele parar de urinar, ele pode perder a função dos rins, né? Então são situações catastróficas que podem acontecer. Então a hiperplasia é o crescimento da próstata. E isso pode evoluir com urgência, né? O paciente tem que ir para o hospital para resolver. Com urgência, o clássico é o paciente que está sem tratamento, enrolando para se tratar, e vai num churrasco e bebe um monte de cerveja. Esse paciente, ele começa a ter alguns sintomas precedentes antes de chegar no ponto. Sim, consegue. Esse é o estado da arte da gente entender que momento ele deve ser tratado e operado. Porque a grande maioria vai ter pequenos sintomas no início. Quais são os sintomas? Isso. O principal é a diminuição do jato urinário. Tá? Ele começa a perceber que antes ele tinha um jato bom, ia longe, ele começa a ficar mais tempo no banheiro, ele começa a se comparar, às vezes quando ele vai num banheiro do shopping, de algum lugar, ele vê que o cara mais novo, nossa, ele já urinou, eu tô aqui com uma certa dificuldade, porque ele mesmo já vai esquecendo de como era que ele urinava bem mais jovem. E aí ele vai piorando esse jato e começa a surgir outras coisas, a urgência urinária. A hora que dá vontade, ele tem que correr no banheiro, senão às vezes até urina na roupa. Começa a ir no banheiro com uma frequência muito alta. Toda hora ir no banheiro. Quando ele pega um voo, ele já pensa, tem que ficar perto da porta. Porque vai me dar vontade, eu vou várias vezes. Começa a interferir em coisas simples da vida. Qualidade de vida. Começa a interferir na qualidade de vida. Ele acorda diversas vezes à noite. Então ele começa a pensar só na parte urinária, acaba com a qualidade de vida dele, acaba com a parte até sexual, porque ele fica um cara mais deprimido, ele sente que ele tem algum problema. Então começa assim, só que pode evoluir para situações até mais drásticas. Infecção urinária, formação de cálculos na bexiga. Se não for tratado. Se não for tratado. Ou até o que a gente comentou agora, que é uma situação dramática, que é a retenção urinária. Então o cara tá no churrasco lá, como eu tava falando, cerveja, ele hiperdistende a bexiga, a hora que ele vai fazer não sai nada. Aí é desespero, é uma dor insuportável, uma situação dramática, tem que correr para o pronto-socorro. Né? Tem que correr para o pronto-socorro por uma sonda. Então, é uma situação, a gente fala benigna, mas ela pode ter um comportamento que prejudica muito a vida do homem. Agora deixa eu lhe perguntar, na maioria dos casos, os homens eles chegam em estado de urgência ou eles já começam a notar os sinais e procuram um acompanhamento? Isso mudou muito nos últimos anos, principalmente por isso. Informação. Por informação. Então hoje os pacientes têm procurado mais cedo. Acontece que assim, a gente, para tratar, se ele não tiver muito sintoma, também não vale a pena tratá-lo muito precocemente, porque os tratamentos, tanto com medicação ou com cirurgia, têm seus prós e contras. A gente precisa avaliar o momento certo, que é aquele que ele não está tão mal, mas que ele tem algum sintoma. Muitos homens procuram, e aqui é um conceito importante, porque ele fez um exame de ultrassom e viu uma próstata aumentar. Então eu preciso dizer e passar esse conceito que é muito importante. Só o aumento da próstata não quer dizer que ele vai ter que ser tratado, que ele vai ter sintomas. Olha só, olha esses dados para situar qual é o cenário mundial. Os homens aos 50 anos, 50% deles, metade dos homens aos 50 anos, a próstata cresceu. Aos 70 anos, 70%. Olha quanta gente cresceu a próstata. Muito. Só que a gente vai tratar todos esses homens? Não. Aí, aos 50 anos, 25% dos homens vão ter sintomas. E aos 70 anos, em torno de 35%. Tá? Para ter um número, depois dos 50 anos, 1/3 dos homens, 30%, vai precisar de algum tratamento, vai ter sintomas. É um parâmetro muito alto. Mas olha o que é. 1/3 dos homens. Esses dados, eles foram analisados nos Estados Unidos em 2019. E aí que chegou esse número, que 1/3 dos homens em 2019
tem sintomas relacionados à próstata. Hoje, deve ser pior, porque a população está envelhecendo. 4 anos depois, esses dados eles devem estar mudados, aumentados. piores. Ou seja, é uma doença extremamente prevalente. Extremamente prevalente. Mas o conceito é, precisa a próstata estar crescida e ter sintomas. Se ele tiver só... Eu recebo pacientes no consultório com próstatas enormes. E o que só é para ter feito? uma ideia do tamanho da próstata. Uma Aham. próstata normal no jovem é 30 gramas. Ela vai crescendo um pouco. Então 40 gramas, 50 gramas seria uma próstata mais ou menos normal para um paciente mais velho. Eu recebo às vezes paciente com próstatas de 200, 300 gramas. Mas olha que incrível, alguns pacientes desses muitas vezes não estão com sintomas. Ele está compensado. Aí a gente vai abrir mão de exame. A gente vai abrir mão, não. Aí a gente vai partir para exames. Ultrassom. Aí você vai ver se ele está conseguindo urinar bem. Ele urina, faz ultrassom. Você vai ver que sobrou um monte de xixi na bexiga dele. Já está com os rins dilatados. Já tem tem uma indicação. pedra. Aí você vai falar com ele assim, você está urinando bem mesmo? Será? Porque Ele às acha, vezes né? ele acha que está urinando bem. Entendeu? E não está. Então aí quando a gente faz exame, fala assim, olha, o senhor tem uma grande chance de progressão. Então é melhor tratar agora do que deixar chegar lá na frente, na sonda, na bexiga toda machucada. E qual o tamanho que você vê que da próstata que o paciente começa a ter sintoma normalmente? Isso não só a gente vê, mas tem estudos que a partir de 40 gramas os pacientes têm sintomas. É interessante também que vai depender da anatomia da próstata, sabe? Não é só o tamanho em si. A próstata ela pode crescer um lobo, um lado e um outro. E isso altera a dinâmica. Às vezes ela cresce inteira e não obstrui tanto a saída de urina. Vamos mostrar aqui na TV mais ou menos o que é uma próstata para o público que é homem, ele já ter a intenção de que precisa procurar um urologista. Coloca ao anterior, que eu acho que tem... É só resumindo, aqui são os tratamentos, né? A gente vai chegar já que já. a gente vai chegar já, mostrando mais ou menos o que a gente faz hoje, tá? Uma próstata ela seria como uma noz. Imagina uma noz. Tá? E ela é desse tamanho. E ela vai crescendo. Só que a noz, ela tem a parte da casquinha e tem a parte interna que a gente come. O que cresce é a parte interna. Isso é muito importante, que a gente chama de adenoma, que é tumor benigno. Isso. A parte externa, que a gente chama de zona periférica ou cápsula, não cresce, mas é ali que dá o câncer. Entendeu o conceito? Então, o que a gente tem que tratar na hiperplasia da próstata é essa parte interna. Com remédio, com cirurgias, como a gente vai conversar, mas é essa parte interna. Esse conceito é muito importante, até para os pacientes entenderem, às vezes eles vêm com essa dúvida no consultório, o doutor vai tirar a próstata inteira, vai tirar por fora, como que é? Eu costumo fazer essa analogia com a noz ou com aqueles abacates pequenininhos, avocados. O que cresce é o caroço do abacate. É aquilo que a gente tem que tirar. E para aquele paciente que ele ainda não evoluiu para um caso cirúrgico, ele fica e está com a próstata aumentada, ele precisa fazer um acompanhamento? Então, para todos eles, se ele não tiver uma situação muito dramática, a gente sempre começa com medicação. Tá? Hoje em dia tem 2 tipos de medicação, grosseiramente falando. Tá? A gente chama de alfa-bloqueadores e os inibidores da 5-alfa-redutase. Né? O famoso doxazosina e a finasterida. Tá bom? A doxazosina relaxa um pouco a musculatura da próstata, facilitando um pouco a saída do jato. O termo aqui é importante, pouco, né? Ela não é milagrosa, ela melhora um pouco. Se o paciente não está muito incomodado, ele fica bem. A outra medicação, a finasterida e a dutasterida, elas são para tentar diminuir um pouco a próstata. Tá? Nem todos os pacientes têm esse efeito. Quando tem esse efeito, ele não é muito grande, é em torno de 20%, 25%. Tá? E ele tem alguns efeitos colaterais relacionados à parte sexual, diminuição da libido, da ereção, pode dar ginecomastia. Então, a introdução da medicação ela tem que ser discutida muito bem com o paciente. Eu tenho pacientes que falam para mim, eu não quero tomar remédio. E aí eu falo uma coisa importante. Você trata diabetes, você trata síndrome metabólica. Antes da cirurgia metabólica, os pacientes com diabetes tratam com insulina, com medicação. A hipertensão trata com remédio. Imagina se tivesse uma cirurgia para curar a hipertensão. Eles não queriam tomar o remédio. Ninguém ia tomar remédio. Imagina uma cirurgia para tratar o diabetes, que agora tem, em alguns casos. Para a hiperplasia, a gente tem uma cirurgia que trata a doença definitivamente. Existe uma resistência? Quando a gente coloca nesse aspecto,
maioria dos pacientes entendem muito bem e eles pensam isso. Bom, eu vou tomar remédio pro resto da vida, ou quantos anos? Vou ter efeitos colaterais. Vamos resolver Eu logo. acho que isso também é por um incentivo da esposa. A esposa é fundamental. Ela é no consultório, muitas vezes eu tô conversando com o paciente, de repente eu paro e falo assim, ele urina bem mesmo? Fala pra mim, doutor. Não. Seguinte, ele fica 5 minutos no banheiro, ele volta, 10 minutos ele tá voltando, acorda a noite inteira, ele reclama. Então a esposa é parte fundamental. E eu sempre, no final da consulta, eu pergunto, o que você, esposa, acha que deveria ser feito aqui? Dá a sua opinião. A maioria delas fala, vamos resolver. E é como você falou no começo, né? Hoje a cirurgia é minimamente invasiva, Sim. né? Então, ele já sabe que é uma cirurgia que, como você falou, opera num dia, normalmente outro dia já vai para casa, é uma evolução muito rápida, né? Mas então, às às vezes... vezes cirurgia, que às vezes expande. É o termo cirurgia, no homem, cirurgia na região genital. Existem mitos. Pois é, eu não ia falar isso aqui porque eu sou a única mulher nessa mesa, mas existe uma certa resistência. Muito. Eu tenho um feeling de marcação de consultas de um cliente urologista também, e quem marcam as consultas são as esposas. Muitas vezes. Não são os homens que vão ser consultados. Mas a gente está aqui para desmistificar isso. Sim. Na verdade, o tratamento cirúrgico evoluiu muito nos últimos anos. Tá? Então, há 80, 90 anos atrás, o que se faziam eram 2 cirurgias para esse crescimento da próstata. A famosa raspagem, que a gente chama de RTU da próstata, ressecção transuretral da próstata. Ela faz um túnel nesse caroço do abacate. Se a próstata não for muito grande, ela resseca quase todo o adenoma. Mas, a partir do momento que ela é maior, ele já faz um túnel que, em breve, ele volta a crescer e volta a obstruir. Tá? E quando a próstata era maior, antigamente, fazia-se a cirurgia aberta, que é um corte na barriga, um buraco na bexiga, o cirurgião punha o dedo para tirar todo esse adenoma. E quando ela foi inventada, inclusive, tem até uma história que tinha que ficar com a unha comprida para tirar com a unha. Ah, tudo bem, 1900 e bolinha, ou nem 1900, um pouquinho antes, 1800. Tá explicado o trauma dos homens. Bem antigamente era isso. Mas o que eu quero dizer, é uma cirurgia mais agressiva, e eu acredito com alto que as risco de incisões sangramento. também. Sim, com diversas complicações. A RTU em si, ela também evoluiu muito, mas ela continuou o mesmo processo, com uma energia elétrica, fazendo uma ressecção. Vai depender muito da experiência do cirurgião, se ele faz bem uma RTU ou não, mas o que a gente observa é que pode ter até 25, 30% de recidiva, de crescimento de novo em 8 anos. Aí o paciente operou uma vez, aí ele tem que operar de novo, ou ficar com remédio. Pois bem, é aí que vai entrar as tecnologias de enucleação, que é o que a gente tá para falar, que começou em 98 na Nova Zelândia. Na verdade, tem um japonês, o Dr. Hiraoka, que ele é um cirurgião, ele não gosta muito de aparecer, ele não gosta de podcast, ele não gosta de Instagram, ele não gosta de congresso. Em 83, ele pegou o material da RTU, lá, a alcinha e tal, e começou a descolar o caroço, o adenoma, fazendo o que a gente chama de enucleação. Ele conseguia tirar tudo com energia elétrica. Fazia isso. E continuou fazendo. A gente não sabe se médicos da Nova Zelândia ou de algum lugar viram ele fazendo isso e pensaram em colocar o laser. E aí associou o laser a uma técnica de enuclear, de tirar completamente esse caroço do abacate, a parte interna da noz, de forma completa, para que nunca mais cresça. Certo? E efetiva. Então, na Nova Zelândia, o Dr. Peter Gillen, em 98, pegou um laser. Esse laser é o laser que a gente usa até hoje. Existem hoje diversos lasers em urologia. Lasers de rhômium, de túlium, laser verde, laser de diodo, diversas formas que vai mudar o comprimento de onda, a penetração no tecido, vários princípios da física envolvidos. Mas o laser de rhômium, que é o que quebra a pedra, a gente quebra a pedra, cálculos, todos os dias, de alta potência, é esse laser que a gente usa para a próstata. E aí o Dr. Peter Gillen resolveu, com esse laser, fazer essa enucleação. Instrumentos mais rudimentares, mas já em 2000, isso já tinha sido sistematizado na Nova Zelândia e já estava indo para os Estados Unidos. Nesses 25, 23 anos, evoluiu tanto e foram tantos estudos científicos com a enucleação da próstata laser, do inglês Rhombium Laser Enucleation of Prostate, ou ROLEP, ou português ROLEP,
tá bom? Ela evoluiu tanto em termos de ciência, de evidências, ela foi estudada comparada com todas as técnicas. Eu costumo, nas minhas aulas, falar, a gente vê um monte de cirurgia que você fala assim, nossa, cirurgia boa, colecistectomia, hérnia. Mas se você for ver estudos, não tem um monte de estudos comparando aberta com fechada, tem alguns. O ROLEP foi comparado com tudo, com todas as tecnologias. Cirurgia aberta, cirurgia robótica, cirurgia laparoscópica, lasers de outro tipo, RTU, em paciente que toma anticoagulante, em paciente que não toma. É vastíssima a literatura. Tanto que as sociedades mundiais hoje, europeia, americana, recomendam que se você tiver hiperplasia da próstata, sua próstata for grande, o nível de evidência mais forte é o ROLEP. Tá, estão surgindo outros níveis de evidências com outros lasers, com outras técnicas, mas o ROLEP é já há muitos anos o nível de evidência maior. Pelo que você falou, já é uma coisa que está sendo estudada há muito tempo, né? Não começou de 5 anos para cá, né? No Brasil, que começamos em 2016. Então chegou em 2016, assim, grosseiramente falando, sabe? Sistematizada, de forma organizada essa cirurgia, né? Com uma técnica padronizada. É uma técnica tão específica e os profissionais, eles estão habilitados a fazer esse procedimento? Um dos limitantes é a curva de aprendizado. Ela é uma técnica difícil. Mas quando a gente fala em cirurgia, medicina, quase tudo é difícil. Tudo é difícil. Sabe? Qual é a curva de aprendizado de operar uma vesícula, uma hérnia? Uma bariátrica. Será que uma bariátrica? Então nem se fala, né? O que acontece é que os residentes, os médicos em treinamentos do mundo inteiro, eles fazem RTU na residência. O ROLEP não, porque é uma cirurgia um pouco mais complexa, necessita de um equipamento adequado. Então eles acabam saindo... Difícil acessibilidade também? Acessibilidade... Ao laser, ao Isso já foi mais equipamento. difícil, hoje já está mais fácil. No SUS, um residente, alguma coisa, consegue ter Alguns acesso? hospitais estão já colocando Aqui em em São treinamento. Paulo. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde eu atuo, onde eu sou assistente, já tem no treinamento do residente isso. Ele sai com alguns casos, mas ele vai precisar ganhar uma experiência fora. Uhum. E esse treinamento fora é que é muito importante. Então, por quê? Porque o cirurgião precisa ter pelo menos uns 50 casos para fazer uma próstata que não seja muito grande. Para próstatas muito grandes, ele precisa ter 100 casos. E esses 50 casos, ele precisa ter operado com o que a gente chama de proctor, ou instrutor, um professor, um cara que está ali com ele, do lado, falando, vai para lá, vai para cá. Não, aí é errado, aí tá certo. Para não prejudicar o paciente, é óbvio. Então ele tem que fazer todas essas cirurgias com o instrutor, com o professor, aí depois o professor vai falar, não, acho que você está apto, agora vai embora. E nesse momento você está rodando o Brasil todo fazendo isso aí, né? Estou assim, eu posso dizer que eu comecei em 2017 a viajar fazendo cirurgias demonstrativas e treinamento. Em 2016 eu fiz minha curva de aprendizado aqui no Brasil. Em 2017 eu comecei a viajar. Em 2018 eu fui para a Itália, onde eu fiz um treinamento em Milão. Já tinha uma grande experiência, já tinha operado mais ou menos uns 200, 300 casos aqui até 2018. Eu fui para a Itália, acompanhei grandes cirurgiões na Itália também. Que eu posso dizer, a Europa faz muito dessa cirurgia. Na Itália, quando eu estive, já não fazia quase mais RTU. Só ROLEP em todo mundo. Precisamos evoluir. Na Alemanha, a mesma coisa. A França é um pouco de cada. Espanha, praticamente também só ROLEP. Então, explica um pouquinho como é o ROLEP, o processo do ROLEP para a gente, para o pessoal que está assistindo a gente entender bem isso aí. Tá? Vamos colocar o vídeo para E muito admirável também a sua função de ensinar e formar profissionais para que cada vez mais seja algo acessível. Eu acho que quando a gente seguro. A gente ensina, a gente aprende 2 vezes, né? Tem essa frase, certo? Você está vendo um colega inexperiente ali, você vê erros que você já consegue evitar. E a questão do ROLEP é que é uma anatomia tridimensional. Você, dentro da próstata, você precisa estar ciente de onde você está 100% do tempo. Esse é o grande problema do aprendizado. O cirurgião precisa ter uma propriocepção, que a gente chama um conceito de espacial dentro da próstata. Essa cirurgia é completamente pela uretra. E a gente vai assistir a cirurgia, vai operar assistindo numa tela. Tá? Uma câmera conectada a um instrumento muito fino, que é colocado na uretra, que não machuca a uretra. Tá? Ele é muito fino, colocado na uretra. E por dentro desse instrumental tem uma câmera, uma ótica, conectada a uma câmera que transmite para um vídeo. Além disso, vai passar um laser
dentro desse aparelhinho, uma fibra laser, que vai disparar o laser, como vocês vão ver. E aí, a batida desse laser, ela vai criando um espaço entre o adenoma e a cápsula, entre o caroço do abacate e a parte verde. Vai criando um espaço. E de forma que ele vai sendo solto, e ele vai cair aonde? Lá na bexiga. A bexiga está cheia de soro. Essa cirurgia ela é feita com soro. Ela corre soro o tempo inteiro para criar o nosso espaço. Você cria um espaço com soro. Isso, como se fosse na laparoscopia o gás. A gente com a laparoscopia, a cirurgia no abdômen, a gente cria o espaço com gás. Com gás. E vocês fazem com soro. Com soro. Então a bexiga fica armada, a loja da próstata fica armada e a gente vai trabalhando ali sob visão. Cada vez que aparece um vaso, uma veia, uma artéria, a gente com laser cauteriza. E esse é o grande pulo do gato nessa cirurgia que vai trazer um grande benefício, que é diminuir o sangramento, porque você pega o vaso lá na raiz. A RTU e outras cirurgias, você vai pegando a mesma veia várias vezes, sangra várias vezes. O Rolep você vai na raiz, queima ela, ela para de sangrar. Tá? Então é bom que Então isso aqui no pós-operatório a gente vê aqueles pacientes que não estão com aquelas irrigações sem muito sangramento, né? Sem sangramento, tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório. E por isso que no Rolep a gente consegue dar alta no dia seguinte. Entendi. Na grande maioria dos casos, tirar a sonda e dar alta no dia seguinte. Olha aí, mais um benefício para os homens. Sim, alta precoce. E sem sonda, né? E sem sonda. Porque incomoda bastante a sonda. Incomoda. Na RTU, às vezes são 2, 3 dias internados. Nas cirurgias abertas, às vezes 1 semana, 5 dias com sonda. Na robótica laparoscópica, de 3 a 7 dias de sonda. Então, no Rolep, é 1 dia internado e 1 dia de sonda. Alguns casos a gente consegue dar alta no mesmo dia. Aqui eu estou mostrando um instrumental importante que é o morcelador. Certo. Tá vendo? Ele é fino, ele é colocado por dentro do aparelho e ele vai mastigar no final todo aquele adenoma que está dentro da próstata. Ele vai sair todo mastigadinho e vai para análise para ver se não tem câncer, etc. Então, olha lá, a gente está vendo eu operar. A posição do paciente, qual é a posição desse posição paciente? De litotomia, que a gente chama. Eu faço todo mundo com máscara laríngea. Certo. A máscara laríngea não entuba. Boa. Na minha experiência, não entuba. E olha lá o laser atuando. A pontinha está aqui embaixo, um cristal, e ele vai disparando. Aí está a próstata, esse rosa, né? Toda a próstata. E vocês vão ver que daqui a pouco ele vai criar um plano. Eu estou vendo lá na tela a cirurgia. Tá vendo? O tempo inteiro, o instrumental tem que ser muito bom para que tenha uma visão muito boa. E ó, o laser a gente não enxerga porque o disparo do laser, porque é num comprimento de onda que é invisível ao olho humano, tá? Que é 2.000 nanômetros. E o que é importante é que existem alguns passos para evitar alguns problemas nessa cirurgia que são problemas temidos pelos homens, que é a incontinência urinária. Impotência sexual não acontece, tá? Assim, não existe uma relação anatômica da enucleação da próstata com impotência sexual, tá bom? O que pode acontecer quando o cirurgião não tem experiência é... Ó, aqui está um vaso, ó, que está prestes a sangrar em cima, vermelho. É um cautériozinho. Olha lá, e o laser vai disparar, e vocês vão ver que ele vai cauterizar e ele vai ficar todo branco, ele queima, sumiu o vaso. Entendeu? E aqui ele vai descolando. Para cima está o adenoma da próstata, para trás a cápsula. É difícil mesmo entender. Os urologistas mesmo têm grande dificuldade no começo de entender essas diferenças. Por isso a experiência. A gente tem uma sensibilidade com o aparelho. Ele é uma continuação da nossa mão. E o trauma é bem menor, né? O trauma é bem menor. E uma pergunta sempre, todo paciente fala, né? Complicação. Qual o risco de uma complicação, Perfeito. A taxa de complicação num procedimento desse? Então, esse procedimento ele diminui muito as taxas de complicação comparado com a RTU, cirurgia aberta. Que as complicações quais são? Sangramento. Que é ter que receber transfusão ou ter que fazer uma nova cirurgia. Com o Rolep, hoje, na minha experiência, que mais de 1.000 casos, tá? Eu não tenho nenhuma transfusão sanguínea. Na literatura, as taxas de transfusão são extremamente raras. Podem ter pequenos sangramentos, coágulos. As chances de ter alguma obstrução por coágulo é em torno de 2 a 5%. É muito rara. Tá? Olha outro vaso ali, ó. Olha lá, vai ter outra cauterização. Esse vasinho aí sangrando. E esses vasos geralmente sangram bastante, né? Mas olha lá, o laser dispara, a gente nem vê, ele vai tampando o vaso. Ele vai necrosando. É impressionante. Tá?
Outra complicação muito temida é a incontinência urinária, perder urina, tá? Olha só essa imagem aqui que eu estou mostrando. Isso é o esfíncter urinário completamente preservado a sua mucosa. Então foi cortada a próstata. E vocês veem que é um corte cirúrgico, óbvio, delimitando o esfíncter e fazendo uma proteção dele. Então, com essa técnica de preservação do esfíncter, as chances de incontinência são praticamente zero, tá? Por fim, a parte de impotência sexual realmente também é uma coisa extremamente rara, não acontece. O que acontece, na verdade, é que às vezes o paciente melhora da qualidade de vida, ele vai melhorar a parte sexual. Porque ele tá mais feliz, ele parou de tomar os remédios que faziam mal. Mexe muito com o emocional também. Mexe muito. E aí nessa imagem já tá saindo, o adenoma já tá saindo. Olha lá. Você já viu o adenoma saindo, se descolando, né? Descolando ali, ó, o laser, vocês vão ver no final agora. E ele vai cair lá no fundo que é a bexiga. Nossa. Para o nosso ouvinte que não está entendendo nada dessa imagem, explica um pouquinho para a gente o que é essa parte branquinha. Essa parte branca lá em cima é o tecido que estava entupindo o paciente. É uma bolinha, né, um caroço. E aqui embaixo é a casca da próstata, a cápsula que tem que ficar. E ele vai cortando ao laser as fibras. Olha a bolinha. Olha a bolinha lá. A bolinha. Aquilo ali é o adenoma. Tum, caiu lá dentro da bexiga. Ó. Agora eu vou trocar o instrumental para um outro que vai aspirar tudo isso aí mastigando, que é o amorcelador. E aí vai sair tudo. Ó, outro vasinho aí com laser a gente vai pegando, cauterizando todos os vasos. E olha só a imagem. Então fica tudo aberto, o esfíncter aqui. Então a urina vem lá da bexiga, passa aqui livremente, entendeu? Então não é um túnel, que nem RT. Olha, agora eu vou pôr o aparelho que é o amorcelador, também é pela mesmo instrumental, que é bem fino, toda a uretra tolera bem. A gente atualmente usa instrumentais bem delicados, bem finos, isso também progrediu muito, tá? Então as chances de estenose de uretra, que é um machucado na uretra, são raríssimas. Nesse momento o paciente não está sentindo dor, o paciente vai acordar com dor? Não acorda com dor, tá? Essa é uma cirurgia que a princípio não tem dor. Às vezes na cicatrização ele pode ter um pouco de ardência, aí ele toma medicações para isso que vão melhorar. Que vai minimizar. Mas a anestesia é muito importante, a equipe tem que ser muito boa. E a gente fazendo com máscara laríngea, tira o desconforto da raque, às vezes do paciente ficar acordado durante a cirurgia, se mexendo. Isso é um procedimento de quanto tempo, mais ou menos? Uma hora você resolve a sua vida pro resto da vida. Próstatas extremamente grandes, a gente pode chegar a 2 horas. Incrível. Mas em torno de e é como você falou, é um procedimento que você não precisa depois ter que refazer, repetir. É um procedimento que é permanente, né? Nunca mais. É por isso que o Brasil todo está procurando esse procedimento. Não só os urologistas, como os pacientes. Então, eu recebo contato de pacientes do Brasil inteiro e eu opero, né, aqui no centro. A gente criou para isso um centro no Hospital Sarra. É isso que a gente vai conversar agora, que o Sarra é nosso parceiro aqui. Comenta que você fez você fechou um acordo com o Sarra, que você está trazendo seus pacientes para lá. Perfeito. Há muito tempo, eu sempre operei nos grandes hospitais de São Paulo, mas há muito tempo eu procurava um lugar em que a gente poderia sistematizar esse procedimento. Com a enfermagem, com o centro cirúrgico, tendo todo o equipamento dentro do hospital. E aí, graças ao Dr. Arnaldo Cividanes, ao Hospital Sarra, a gente conseguiu criar um centro de ROLEP. E esse é o primeiro centro de ROLEP em São Paulo, criado e até hoje eu sei que é o único, que ele é voltado para o ROLEP. Mas você fala, nossa, mas os outros hospitais... Veja bem, os outros hospitais têm RTU, têm outras cirurgias. A enfermagem não conhece bem o ROLEP. No Sarra... Você teve que treinar esse pessoal. Todo mundo. Pessoal da faxina, pessoal da alimentação, pessoal da enfermagem. Todo mundo sabe o que é ROLEP. A enfermagem é craque em cuidar no pós-operatório. Ela sabe como cuidar da irrigação, que é essa lavagem. E é essencial nesse processo de pós. Essencial. Né? A parte hospitalar da enfermagem, ela é 33%. Eu sou 33% e o paciente é 33%. Então, a gente divide ali todo mundo. Se todo mundo trabalha direito, pensamento positivo, se dedica, vai dar tudo certo no final. Então, o Sarra, a gente conseguiu organizar isso e agora a gente tem o apoio do Fleury nesse centro. Então, o Fleury veio, deu todo o apoio, todo o suporte. Então, ali a gente recebe paciente do Brasil todo. Tá? Então, eles vêm, muitos chegam no aeroporto de manhãzinha, em jejum, vai lá, opera, no dia seguinte, volta para sua cidade. E o resto do acompanhamento é por teleconsulta? Isso. Hoje, graças
a evolução da evolução. teleconsulta, a gente consegue fazer. Por quê? Porque o pós-operatório, nesse aspecto, não precisa fazer um monte de exame, não precisa fazer um monte de intervenção. Você não tem que pensar que vai ter que reoperar o paciente porque a próstata cresceu ou não. Então, o acompanhamento que a gente faz é com o PSA, que é um exame de sangue para ver se ele não tem risco de câncer de próstata, continua fazendo isso. Um ultrassom. E aí, isso ele manda, o paciente manda, a gente faz uma teleconsulta, a gente consegue fazer o acompanhamento. E um paciente desse que ele já pode viajar, pegar um voo no outro dia, né? Não tem problema nenhum. Pode, né? não tem problema nenhum. Por isso que é importante o centro de Rolep Sarra Fleury ou qualquer centro de Rolep. Porque o pós-operatório vai depender da irrigação. Isso. Fica 24 horas lavando a bexiga com soro. Se essa lavagem é interrompida, não é trocado o soro, pode alguma veia, algum vasinho sangrar no paciente e formar coágulos. Aí quando você tira a sonda, ele vai urinar, trava. Aí ele não urina bem. Por isso que se a equipe de enfermagem ajuda muito a gente nisso, a cirurgia foi boa, deu tudo certo. No dia seguinte, eu vou no quarto do paciente, eu mesmo faço isso, eu tiro a sonda dos pacientes e aí eles ficam no sarro, almoçando, urinando. Né? Almoça, urina uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tá urinando bem, ele tá liberado. Ah, E aí perfeito. tá tranquilo. Ah, mas ele não urinou bem, aconteceu alguma coisa? Eu falo, calma, fica mais um dia aqui, vamos eliminar esse coágulo. É raríssimo, mas Pode acontece. acontecer. E o nosso propósito aqui é levar informação segura. Então, Isso. uma informação segura para os nossos ouvintes é que pesquisem, vejam o histórico profissional do Perfeito. seu médico, está com os sintomas, procurem um especialista, mas esse suporte, essa pesquisa, essa procura, essa confiança, sentir confiança e conexão com o médico, ela é primordial Eu nesse acho que processo. Essa pesquisa é importante. Eu falo para os meus pacientes isso. Eu recebo muito paciente pela internet, né? Então, às vezes, ele Sim. senta ali na minha frente e fala assim, mas você me pesquisou É. bem? Você pesquisou meu currículo? Você conhece o meu currículo? Você sabe? Sim. Ou você veio porque você viu um vídeo meu no YouTube. Isso. Não é É. assim. O marketing hoje ele tem 2 benefícios. Ou ele vai levar uma exposição que não é verdade, que geralmente é aquele marketing agressivo que se faz dentro das plataformas, das redes Isso. sociais, e tem aquele marketing que é baseado nas verdades, Isso. que tenta mostrar para o paciente o que realmente ele precisa saber, Marketing positivo. né, os benefícios do procedimento. Só pelo fato da anestesia ser apenas por máscara já é uma É uma evolução, evolução. Isso muito aí grande. é a minha equipe de anestesia é extremamente capaz, que está lá dentro do SAR, então eles estão acostumados comigo, que tem uma velocidade cirúrgica boa. Eu tô Eu acostumado imagino com que até eles. o desconforto para o homem que está ali, que já às vezes já vem com a resistência de casa de fazer o procedimento, ele saber que não vai ter aquela agulhadinha nas costas, já é um desconforto a menos. Quando o paciente chega para mim e fala, doutor, eu pesquisei a sua vida inteira, né? Eu sei tudo, eu adoro, eu acho que é importante demais o paciente saber de tudo, né? A maioria dos pacientes, eu acho que acontece isso, é muito indicação, né? Mas é importante você saber, conhecer o profissional que você está trabalhando, né? Eu só queria um exemplo, postar a foto só para uma recapitulação, o desenho ali, De eu acho como que funciona vai ficar mais o- fácil para os pacientes o o desenho. Ó, em que é cima como- tem ali a laranjinha. a laranjinha, E exatamente. o laser atuando. Então ele tira a parte que a gente, né, come da laranja, fica a casca. E ali embaixo, ó, tem um esquema mostrando como o aparelhinho vai tirando a próstata e jogando lá para dentro da bexiga, depois ela vai mastigando. Põe Que o vai pró- sair na urina. vai sair num No aparelho aparelho. No pra marcelador. fora, no morcelador. Sabe o final do vídeo ali que a gente tava vendo, ele descolando e saiu aquela bolinha, é o final dessa laranja aí que ele tá tirando esse pessoal. Põe o outro, que tem um outro desenho lateral. Isso, olha lá, enucleação, que a gente chama, toda a parte rosa lá dentro é a próstata. Então, com laser a gente vai descolando. Aí, isso aqui, aí do lado tá um corte, como se fosse cortar o paciente aqui no meio, tá? No meio dele, que a gente chama sagital. morcelando a próstata dentro da bexiga. E o aspecto final ali, tá? A bexiga toda tranquilo. E aonde era o adenoma da próstata lá, tá todo vazio, entendeu? Então, a urina vai passar livre. O paciente vai urinar bem. Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, do pós-operatório, uma coisa que é importante que eu sempre falo para os pacientes eu costumo pedir 15 dias aí de abstinência sexual e academia. Depois de 15 dias, tudo normal. Se tudo estiver bem, vida Voltar a normal. dirigir. Dirigir com 48 horas já está liberado. Perfeito. É muito bom, eu acho que o procedimento é revolucionário, eu acho que é muito bom porque, como você falou, tem muitos benefícios
em comparação à RTU, que a RTU é um procedimento muito bom também, né? A gente sabe que é bom, mas ele, em comparação a ele avançou bastante e a gente vê tudo isso, a gente fala em benefício a quem? Ao paciente, né? Paciente. A gente sempre preza o paciente, né? Tecnologia sempre andando Sempre lado a ao lado com a lado- medicina. Isso. Aí, mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com algumas tecnologias, né? A gente sabe que existem aspectos comerciais por trás de quase tudo. Exatamente. O Rolep não tem. Aliás, uma das possíveis causas do Rolep ter crescido devagar no Brasil e até no mundo, porque nunca teve uma empresa por trás fazendo marketing. Ele é uma técnica cirúrgica, família. Como a laparoscopia, é uma técnica. Você pode fazer laparoscopia com instrumento A, B, C. O Rolep você Várias pode fazer com opções. laser A, B, C. Você pode, mas não existe uma empresa que fala, olha, é só esse equipamento, esse instrumental para cirurgia. E existe hoje em dia, está surgindo diversos devices, instrumentos, procedimentos que eles chamam também de minimamente invasivos, que tem um aspecto comercial muito em cima, tá? Então, existem hoje injeções de vapor de água dentro da próstata, grampos para abrir a próstata, que existe um apelo comercial muito grande, principalmente por causa dos Estados Unidos. Os estudos, a maioria com conflitos de interesse, por quê? Porque quem realiza os estudos está recebendo patrocínio dessas empresas, tá? Então, os dados não são tão confiáveis. E o que acontece nesses procedimentos minimamente invasivos? Tem grandes chances da próstata, primeiro, de não ter resultado. Segundo, de ter um resultado temporário. Tá? Então, muito cuidado hoje em dia com coisas que vão surgindo, tem que avaliar bem. A maioria dessas tecnologias não passaram pelo crivo do tempo. Que o Rolep de 23 anos, laparoscopia de tantos anos, a própria RTU passou, tá bom? Esses procedimentos não passaram. Mais uma vez a importância da pesquisa, do buscar por informações. Mas é isso, estamos chegando ao finalzinho do nosso episódio. Somos muito gratos e estamos aqui admirados pelo seu trabalho, por levar conhecimento para outros profissionais também. Isso é admirável demais. Passa rápido, né? Boa, né? Tô ali, já passou. Passa rápido, né? Já deu quase uma hora. Mais uma vez, agradecer aos nossos parceiros, a SciTech, ao Hospital Sarra, ao Grupo Fleury. Sem eles, nada disso poderia ser realizado. Também gostaria de agradecer a eles, principalmente Sarra, Fleury, o grupo todo. Queria agradecer aos funcionários do Sarra, equipe de enfermagem, que os pacientes sempre elogiam muito, estão de parabéns. Ao próprio Arnaldo, que faz uma excelente administração ali. Então, acho que a gente tem tudo para crescer cada vez mais. Eu também trabalho no Sarra, opero lá também, tenho minhas cirurgias lá. Amanhã mesmo eu vou ter cirurgia lá. E o trabalho é sensacional, né? Eu não tenho dor de cabeça lá. A equipe de enfermagem, a equipe do centro cirúrgico, né, que também ajuda muito a gente. Eu acho que faz as coisas acontecerem, né? Atendimento mútuo, e agora, eles apoiando a gente também nesse processo do podcast, do Podmedic, né? Eu acho que é sensacional, trazer informação, né? Exatamente. E com isso, chegamos ao finalzinho. Lembrem-se de ativar o sininho em nosso canal. É importante para que cada atualização você receba as nossas novidades, as nossas temporadas, com temas diversos a respeito da área da saúde. Então, até a próxima. Obrigado.